Antes de começar, é uma honra estar aqui pela segunda vez em pouco tempo nesta Casa da Cultura, que é a Unicef, e aproveito para render homenagem ao seu grande responsável com os seus colaboradores, que é o Rui Vaz Pinto, que de facto tem sido um herói para manter esta livraria e a atividade intensa de conferências e outras atividades com que mantém viva a chama da Unicef e deste cantinho cultural na cidade do Porto, irradiando para toda a cidade e também para fora da cidade. Quero também manifestar a minha alegria por estar aqui com estes amigos que eu tanto admiro, por ter amigos também aqui deste lado e outras pessoas que não conheço, mas certamente poderiam ser, e quero chamar a atenção para dois especiais amigos que tiveram uma participação grande e importante neste livro, que é a Mara Rosa, com esta ilustração maravilhosa, que depois verão com mais atenção, e o prefácio do António Cândido. Então, começando. Israel, Minha Vaga Estrela é o título do livro. François Truffaut, a cineasta marrana. Este é um livro por todo o qual perpassa o conceito de epigenética, não de uma forma teórica, vaga ou abstrata, mas profusamente demonstrado com exemplos concretos do cinema de Truffaut. Segundo, porque de facto é disso que se trata. Portanto, é um livro sobre a obra de um cineasta e a influência do passado, que vem ainda de muito mais longe que o seu aparecimento no mundo, no seu cinema. Segundo a epigenética, muitos dos condicionamentos impressos nos genes nunca seriam ativados sem o estímulo que é a nossa própria vivência emocional, pensamentos e crenças. Por outro lado, muito do que pensamos ser a nossa vida é tudo menos nosso, pois está latente como herança e não apenas da anterior geração. Poderá ou não atualizar-se nesta, dependendo da força e do impulso do arquétipo e da forma mais ou menos subconsciente como nos relacionamos com ele. Neste ensaio, o campo de estudo é o cinema de um realizador e os processos ocultos da sua criação enquanto herdeiro de uma cultura sefardita com antepassados em Portugal. Tal como os marranos, também este livro não tem tido um caminho linear. Os obstáculos têm sido os companheiros da sua viagem, não durante a elaboração, mas a partir do momento da sua conclusão. Não facilitam o circuito do livro o facto de Truffaut não ser um realizador da moda, o facto de o streaming estar a dar cabo do DVD e ser quase impossível encontrar os seus filmes. Portanto, quem não viu dificilmente poderá vir a ver, a não ser que o Pedro faça lá em casa uma sessão para os que estiverem interessados, porque ele tem os filmes todos. E o facto de do subconsciente do próprio livro ser marrano e ter no título a palavra Israel. Embora não sendo o conteúdo do livro e muito menos se posicionando em relação ao conflito, que é um tema que nem sequer está à margem, mas totalmente ausente, sabemos como atualmente tudo é superficial e antes de haver uma confirmação sobre aquilo que possa ser uma impressão, desencadeia a imediata e automática tomada de posição, muitas vezes, como neste caso, total e infelizmente equivocada. É o preço de não se escrever para agradar. Mas vou ignorar estes fatores externos ao livro, que não são o tema, e deter-me-ei apenas na parte que importa, que é o seu conteúdo. Por ter acompanhado o processo de gênese que se iniciou com a paixão do Pedro pelos filmes de Truffaut, sobretudo os primeiros, os aparentemente mais autobiográficos, pude eu própria familiarizar-me com essa parte do seu cinema que eu menos conhecia.
Da parte do autor, foram muitas horas de visualização, numa primeira fase pelo prazer puro, pelo discorrer, e numa segunda acompanhando e guiando a família e amigos na visualização dos filmes com o entusiasmo da transmissão e do contágio. Vocês foram duas das vítimas. Ele tem uma faceta muito professoral e pedagógica no sentido da paixão pela partilha, da paixão da partilha, e em terceiro lugar, embora esta ordem não seja exatamente sequencial, já em processo de análise, andando para a frente e para trás com o filme e tomando notas do que a intuição já lhe vinha trazendo, e a visualização repetida foi não só confirmando, como trazendo novos lampejos a iluminar a tese. Para além dos filmes, foram importantes os livros que iam chegando por encomenda ou encontrados nas visitas a Paris, onde, para além das livrarias, também foram escrutinados os espaços do nascimento à morte, literalmente à sua campa, passando pela vida e pelos locais dos filmes. Tudo foi superalimento. Alguns tópicos deste livro já vêm de obras anteriores, como é o caso do peso do marranismo no psiquismo e no cotidiano das pessoas, portanto, as obras anteriores do Pedro, de que falou o Luís, bem assim como a sua influência na criação. É um olhar que lhe vem parcialmente por influência de António Telmo e de outros autores e poetas de eleição, mas que vem sendo desenhado de forma cada vez mais autónoma em leituras e hermenêutica de obras axiais da literatura portuguesa. A novidade aqui é tratar-se de um estrangeiro e da obra de um cineasta que não vai ser analisada pontualmente, mas em todo o seu percurso. Mostra como Truffaut transporta consigo e traz para o seu cinema, mais ou menos conscientemente, mais ou menos inconscientemente, dados recebidos através da epigenética, comportando-se enquanto realizador como alguém que sofre a influência quer do inconsciente coletivo, quer do subconsciente individual, ambos sefarditas, e que são claramente vistos no enredo e nas personagens, através, por exemplo, da duplicidade, da dissimulação, do sentimento de fratura interna, do ódio a si mesmo, do impulso pela vida e pela liberdade, da atenção à criança ou da sua dramática ausência e abandono, do amor pelo livro associado à ideia de liberdade, o que se pode ver em Fahrenheit, mas não só. Assim, estamos perante um estudo que visa não apenas o cinema de François Truffaut, mas algo de muito original que pode mudar completamente pela profundidade o olhar sobre este cinema. António Cândido sabe o que diz quando afirma no prefácio que se trata de um livro de alguém que ama profundamente o cinema. Alguém que teve um avô, alguém que ama profundamente o cinema é uma expressão do António Cândido usou. Alguém que teve um avô arrumador e uma avó que praticamente viu todos os principais filmes de uma certa geração, a dela, que lhe lia as legendas dos filmes quando ele ainda não era capaz de ler, e dos quais herdou as fotografias dos atores e inspiradores de uma estética que hoje formam como que uma galeria de retratos quase de família na casa e ao lado do escritório onde este livro foi criado. Mas também é o livro do neto de um fotógrafo, logo, segundo a epigenética, o herdeiro de um olhar contaminado pela arte de ver, como disse Aldous Huxley, e António Telmo reforçou. E também nesta árvore genealógica houve uma mãe que gravou todos os filmes com interesse que passaram na TV em determinado período de um dado ciclo, em cassetes VHS, para que o filho pudesse vê-los ao fim de semana. Este livro começou a ser escrito por essa longínqua e terna época, quase ao colo de mãe e avós, acrescentando-lhe o tema que viria a eleger como sujeito de estudo, embora já existisse dentro dele, desde sempre, subconscientemente, o marranismo na nossa cultura, sobretudo numa perspectiva filosófica e literária ou filosófico-literária.
Neste caso, não estamos perante a literatura de Camões, de Rodrigues Lobo, de Pascoais ou de outros que mereceram o seu estudo e atenção, documentados em livros, conferências e artigos, mas o cinema de Truffaut. Contudo, o processo continua a ser muito semelhante pela atenção aos indícios conhecidos e comuns a quem reflete um passado sefardita, seguindo-se o trabalho de escavação para confirmação do que está velado e que à superfície se revela, digo, se oculta, para ser procurado. E não há palavra mais adequada ao atavismo marrano que o termo revelar, onde se encontra o duplo véu que esconde, mas sugere. Muitos foram os judeus que tiveram de fugir de Portugal ou de Espanha para o norte da África, para o sul de França, como por exemplo Bayonne, para o leste da Europa. Contudo, esse rastro muitas vezes não deixou lastro e perdeu-se na história anónima. Não foi o caso de Truffaut, que como artista sempre se manteve em contacto com o seu eu emocional profundo e por isso pôde afirmar que sempre se sentira judeu. Muito antes de se saber. De facto, o seu pai biológico, que apenas vislumbrara uma vez de longe e com quem nunca chegou à fala, era originário de Bayonne. Mas recuando uns séculos na família, chega-se onde tudo começou, a Portugal. É essa contradição e essa síntese entre o passado e o presente, a vida e a ficção, uma ou outra religião, a liberdade ou a sufocação, o eu que é e o eu que é mostrado, quem sou eu e quem querem que eu seja, que nem sempre está nas legendas. Está no intervalo entre as linhas, intervalo a que Huxley aconselha o leitor a literalmente dar atenção para melhorar literalmente a sua capacidade de visão. E o hermeneuta traz à luz para que os nossos olhos, não acostumados à decifração, por terem estado demasiado tempo mergulhados num país subterrâneo, como Telmo e Pedro Martins têm vindo a mostrar, possam finalmente começar a vislumbrar, por nós mesmos, a única maneira de olhar. Nesse aspecto, diria que Israel, minha vaga estrela, é uma arte de ver, um atlas psicopoético do olhar para a compreensão do que nos antecedeu e não vimos, mas está nos filmes que fazemos, nos textos que escrevemos, na vida que levamos. E de que François Truffaut e o seu cinema é um esclarecedor, ainda que cifrado, paradigma. Obrigada.